Olá pessoal, boa tarde. Bom, estamos retornando aí para o resto do semestre 2021-6 e eu vou fazer para vocês hoje apresentar o gabarito da prova de transferência de calor, prova P1, né? Então, transferência de calor, a prova P1. Então, a questão 1 da prova P1 era fazer um balanço de energia em um volume de controle infinitesimal e obter a equação de difusão. E eu pedi para vocês fazerem coordenadas cartesianas de impermanente geração de calor volumétrica, né? Para vocês chegarem na equação da difusão de calor unidimensional. Então, essa solução eu já fiz, né? Eu fiz para vocês o capítulo 2, depois eu vou repassar o link. Então, como já está feito o gabarito, eu não vou refazer, tá? Então, eu vou fazer para vocês a questão 2 e a questão 3. E a questão 2 e 3 são muito parecidas com provas anteriores que eu já tinha passado para vocês, né? Então, a questão 2 é assim. Considere um secador de cabelo que apresenta duas velocidades para aquecimento do ar. O secador de cabelo pode ser modelado com um cilindro com diâmetro interno de 7 cm e comprimento de 15 cm. A tensão elétrica de alimentação do secador é de 127 volts e a corrente elétrica nominal é de 10 amperes. Considere que toda a potência elétrica é transformada em calor no interior do equipamento. A gente sabe que tem o efeito Joule, né? Que é proporcional à corrente elétrica. Mas aí eu fiz essa consideração para facilitar os cálculos, né? Então aí você só faria os cálculos de balanço de energia e transferência de calor. Então na letra A, o que ele está pedindo, né? Faça um esquema indicando o volume de controle no secador de cabelo, mostrando os dados de entrada e de saída, bem como a geração de calor. Não é necessário ainda fazer os cálculos, somente o esquema. Visto as hipóteses simplificativas que você faria para resolver o problema, né? Então aqui, questão 2, letra A. Então aqui, ó, muito parecido com o que eu tinha passado para vocês na prova no semestre anterior, né? Então aqui a gente modela ele como um cilindro, ó. E aí o volume de controle está aqui. E o que nós temos, né? Nós temos o ar de entrada aqui, que ele deu as condições de entrada, né? Deu velocidade média. Nós sabemos esse diâmetro aqui e nós sabemos esse comprimento aqui, né? E aí aqui ele vai ter uma temperatura de entrada, uma velocidade de entrada e uma entalpia de entrada. Aqui é a mesma coisa, né? Ele vai sair com um determinado perfil de velocidade, que nós vamos considerar que é um perfil constante aqui, né? Aí ele tem uma temperatura de saída, uma velocidade de saída e uma entalpia de saída, tá? E aí nós temos também uma temperatura infinita externa, né? Que ele vai pedir na próxima questão. Mas se vocês quiserem colocar, vocês podem colocar. Eu até vou tirar aqui, ó, colocar temperatura infinita. O que era importante vocês indicarem aqui nesse volume de controle? Ó? Indicarem que existe uma resistência elétrica. E aí essa resistência elétrica ela tem que estar sobre uma determinada tensão elétrica aqui, né? Que a gente coloca como o elétrico, que eu coloquei a tensão elétrica e tem uma corrente elétrica aqui, né? Corrente elétrica, então mais e menos. Isso era importante vocês indicarem, né? Que o calor vai ser gerado aqui, ó. Aqui vai ter o calor gerado pela corrente elétrica, né? Então o desenho é esse aqui, ó, um cilindro, o volume de controle, o escoamento de entrada, o escoamento de saída e a resistência elétrica. Tem que desenhar a resistência elétrica para vocês mostrarem que entenderam o problema, tá? E quais são as hipóteses que vocês precisam estar aqui, ó? Hipóteses simplificativas, né? Para resolverem um problema. Então, primeira coisa, vocês precisam entender o problema, tá? Se eu dei a temperatura de entrada e na letra B ele pede a temperatura de saída, mas eu não pedi nada no tempo. Então, vocês leem o problema todo, né? O letra B e a letra C, e vocês conseguem perceber que não é necessário calcular a variação de nenhuma propriedade com o tempo. É só no espaço, né? Temperatura na entrada e temperatura na saída. Então, a primeira hipótese aqui, ó,
para ajudar a resolver o problema e diminuir a complexidade matemática é regime permanente. Qual é a segunda hipótese que ajuda vocês a resolverem? Ó, vocês têm um escoamento nesse sentido, né? Então vocês vão calcular aqui, direção x e direção y. Isso é importante também, ó. É o desenho. Então a velocidade está indo na direção x. Será que tem alguma variação na direção y? Será que tem alguma variação na direção z? Não tem, né? Porque eu só tenho escoamento nessa direção aqui, ó. Na direção x. Então, segunda hipótese simplificativa. Problema unidimensional. Unidimensional em x, né? Porque eu coloquei aqui as coordenadas, então isso aqui é importante também, né? Sempre quando vocês estão trabalhando com transferência de calor, com mecânica dos fluidos, né, com problemas vetoriais, vocês têm que colocar os eixos coordenados aqui para a gente saber quais são, né? Então, primeiro, hipótese, regime permanente. Segundo, um problema unidimensional. E terceiro, que é o que vai acontecer aqui internamente. Então, ele vai estar gerando calor pela resistência elétrica, vai mudar a temperatura. Então, a gente sabe que o calor específico é a função da temperatura, a densidade é a função da temperatura, a condutividade térmica é a função da temperatura. Então, se nós fôssemos obter uma solução exata desse problema, todas as propriedades deveriam ser função da temperatura. Então, para facilitar essa solução, o que nós fazemos? Propriedades constantes, né? Aí vocês vão quais são as propriedades? Valor específico, densidade e condutividade térmica, né? Então vocês vejam que com esse desenho e com essas três hipóteses está feita a questão A, tá? Então era isso que vocês tinham que fazer, não era muito complicado, né? Agora a gente vai para a letra B. Então, isso aqui é bem parecido com o problema que eu passei para vocês, né? Não tem muito erro. Mas qualquer dúvida, depois vocês me avisem, tá? A letra B. Sabendo que a temperatura de entrada do ar do secador é de 25 graus e que a velocidade da entrada de ar na entrada do ventilador é de 5 metros por segundo, calcule a temperatura do ar na saída do secador de cabelo para rodoar 1,18 kg por metro cúbico e CP do ar 1.007 joules por kg Kelvin. Bom, não devia ter apagado o desenho, né? Primeira coisa, mas tudo bem. Vou fazer aqui, ó, volume de controle. Aí nós temos aqui, né, um escoamento com a velocidade média de entrada, que a gente vai chamar de V igual a 5 metros por segundo. Temperatura de entrada, 25 graus Celsius, que é igual a 298 Kelvin. Bom, o que mais ele quer? Agora ele quer saber aqui, ó, temperatura da saída. Quanto vale essa temperatura de saída? E mais, quanto vale a velocidade na saída? Né? A gente sabe aqui também que temos uma resistência elétrica aqui, onde há um calor de geração. Tá? E aqui eu tenho uma tensão elétrica. Tensão e corrente elétrica. Então ele quer saber quanto vale isso aqui e quanto vale a velocidade na saída, né? Então, se vocês analisarem um secador, isso aqui é muito parecido com uma turbina aeronáutica também, né? Muitas vezes acontece com queimadores aqui, ó, onde a gente tem um escoamento. Então eu tenho velocidade, temperatura e entalpia de entrada, né? Quanto vale a entalpia de entrada? Quanto vale a entalpia de saída? Você não sabe ainda, né? Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês, ó, se vocês tiverem um secador de cabelo em casa, vocês podem pegar esse experimento. Vocês ligam ele, vocês vão ver que na parte de trás tem uma tela, né, para evitar que entre sujeira. E é só por ali que entra o ar. Então ele só entra por aqui, aquece aqui, aí ele tem um bico, né, uma biqueira para acelerar um pouquinho, e aí ele sai por aqui. Não entra ar aqui, ó, não pode entrar ar pela parede. Não pode entrar ar. Então toda a quantidade de ar que entra aqui é a mesma que sai aqui, ó. Então vocês fazem a aplicação do princípio da conservação da massa, né? Então, ó, aplicando a conservação da massa. Ou a equação da continuidade que vocês estão aprendendo
em mecânica dos fluidos, né? Então, a posição da continuidade, ó, a taxa de massa, o fluxo de massa que entra menos o fluxo de massa que sai, é igual à variação de massa no volume de controle com o tempo, né? Mas pela hipótese 1, vocês lembram, regime permanente, né? Isso aqui é igual a zero. Então, fluxo de massa que entra é igual ao fluxo de massa que sai. E o que é o fluxo de massa, pessoal? Ó, é m ponto, por definição é o ρ, a densidade, né? Vezes a velocidade média do escoamento, que é essa aqui, ó. Velocidade, a gente está trabalhando com velocidade média, né? Vezes a área transversal. Então, qual que é a área transversal aqui, ó? A área transversal é um cilindro. Então, vocês olham como é que é o secador. Vocês olham de frente, ele é um cilindro, né? É por onde o escoamento está indo. Então, notem, aqui é a área transversal. Aqui que muitos erraram, tá? Então, aqui, ó, a área transversal. A área transversal ao escoamento, que é... Quanto que vale essa área aqui, ó? Se ela é uma área circular, né? Se a gente olhasse aqui, ó, lembra do desenho técnico, né? Essa vista lateral, essa aqui é a vista frontal. Então, esse aqui é o diâmetro. Então, a área aqui, ó, é πd ao quadrado sobre 4. E essa área transversal, eu já calculei aqui, deu... Vamos ver... A área transversal deu 0,038 metros quadrados. 0,0038 metros quadrados, tá? 38 aqui. Então, ó, pela conservação da massa, a massa que entra é igual à massa que sai, que eu posso chamar de qualquer coisa, né? Então, eu vou chamar de m ponto mesmo. Aqui. Então, é o m ponto que a gente está calculando, né? Quanto vale o ρ? O ρ vale, dado do problema, 1,18. A velocidade, 5 metros, né? Então, 0,038 substitua aqui. Velocidade vale 5 e o ρ vale 1,18. Então, calculando, ó, o fluxo de massa que entra e o que sai, aqui no secador de cabelo, ele deu, vamos ver, massa, está em algum lugar, aqui, 0,0224 kg por segundo. Ótimo. Agora, para a gente resolver os problemas, o que a gente aplica aqui, ó? Balanço de energia. E é simplesmente a energia que entra menos a energia que sai mais a energia gerada do volume de controle vai ser igual à variação da energia do volume de controle com o tempo. Isso aqui, regime permanente, né? Igual a zero. Então, energia que entra menos energia que sai, pessoal, energia que entra menos energia que sai, como eu tenho escoamento, é através da entalpia. Então, é uma m ponto vezes entalpia, entalpia que entra menos entalpia que sai. Isso aqui, ó, entalpia que entra menos entalpia que sai, pode ser através do calor específico, né? Calor específico vezes temperatura que entra menos temperatura que sai, da saída. E por que eu posso usar um calor específico só? Pela hipótese 3, das propriedades constantes, tá? Então, ó, esse balanço aqui, ó, a taxa de energia que entra menos a taxa de energia que sai, eu calculo aqui, que é m ponto, porque eu já sei que a mesma taxa de massa que entra é a taxa que sai, vezes a diferença de entalpia. A diferença de entalpia é Cp, T de entrada menos T de saída. E quanto vale aqui a energia gerada? Essa energia gerada é a taxa de calor gerada pela resistência elétrica, né? Que eu coloquei aqui. Vamos ver. 127 volts vezes 10 amperes. Então, substituindo aqui, esse aqui, pela potência elétrica, então nós temos, ó, m ponto Cp, temperatura da entrada, menos temperatura da saída, mais energia gerada, né? Taxa de energia gerada, que vou colocar aqui, ó, E ponto gerada. Como eu disse que
a corrente elétrica, a potência elétrica transformada em calor, então é tensão vezes corrente elétrica, tá? Que eu vou colocar aqui, que é 127 volts vezes 10 amperes. Igual a zero, né? Regime permanente. Então, M ponto, 0,022. CP, 1007 Joule por quilograma Kelvin. Temperatura de entrada, 25, né? Sempre é melhor colocar em Kelvin, 298. Temperatura de saída, a gente não sabe. 127 vezes 10 dá 1270 watts. Então, só sobrou a temperatura de saída como incógnita, né? Então, calculando aqui, a temperatura de saída ficou como 354 Kelvin ou 81 graus Celsius, tá? Então, essa aqui que era a resposta da questão, tá, pessoal? Então, também não tem muito erro aí, tá? Tá, de certo modo, bem parecido com o que a gente já conhece, né? E agora, a letra C, ó. Utilize a temperatura obtida no item B e calcule qual seria a taxa de transferência de calor por convecção entre a parede de secador e o ambiente, e o ar ambiente. Qual seria a hipótese adicional necessária para resolver esse problema? Bom, aqui também, pessoal, tá bem fácil, tá? Não tem nenhuma complicação. Aqui é aplicar o que vocês aprenderam até agora, né? Então, letra C, eu quero calcular qual seria o calor perdido por convecção. Então, nesse caso aqui, ó, letra C, é a mesma coisa, está aquecendo aqui, vai ser uma determinada temperatura, mas quando você... o desenho continua igual, né, que eu quero dizer aqui, o funcionamento é o mesmo. Só que conforme o secador vai aquecendo, você vai utilizando ele, vocês já viram, quando você pega na parede, ele vai aquecendo. Então, se ele aquecer, ó, ele vai ficar com uma temperatura maior que a temperatura ambiente. Então, vai ter perda por convecção aqui, né? Calor por convecção. E é isso que a gente quer calcular. Só que aqui a pergunta é a seguinte, ó. Qual é a temperatura? Porque aqui ele está entrando com 25 graus Celsius, né? E aqui ele está saindo com 81. Então, qual a temperatura que você vai usar para calcular a perda de calor? É a temperatura aqui, a temperatura aqui, a temperatura aqui, a temperatura aqui. Onde vai ser, né? O ideal seria que a gente fizesse o cálculo por cada segmento, né? Uma simulação numérica. E aí a gente aplicaria a aplicação aqui da equação de convecção, né? Ou a lei de resfriamento de Newton. Lei de resfriamento de Newton. Qual que é a lei de resfriamento de Newton? A taxa de calor por convecção é igual à área de troca vezes o coeficiente de convecção vezes a temperatura da superfície menos a temperatura do infinito, a temperatura do meio, né? Que ele deu para nós aqui. Na verdade, não está dado, né? Mas eu vou explicar para vocês aqui. O principal problema é qual é essa temperatura da superfície que eu vou usar como troca. Então aí é essa hipótese adicional ó, que vocês têm que fazer. Hipótese adicional. Que a temperatura da superfície é igual a uma temperatura média, que é igual a temperatura... peraí, porque eu coloquei a temperatura da saída, né? Então eu vou colocar aqui, ó, temperatura da superfície. Então aqui, temperatura da superfície é igual a uma temperatura média. Que a média é entre essa temperatura de entrada e essa temperatura de saída. Então, temperatura de entrada mais temperatura da saída dividido por 2. Essa é a hipótese adicional. E aí, esse resultado que vai entrar aqui na equação de convecção. E aí, claro, né? Como é que você... Outra coisa que você tem que entender também. Qual é a temperatura infinita? Aqui nem é uma hipótese, é mais um entendimento, né? Se a temperatura de entrada do fluido está 25 graus, então é razoável você supor que também a temperatura infinita é 25 graus, porque ela é a temperatura do ambiente, né? Então, temperatura aqui, ó, 25 graus. E qual que é a média, então? É temperatura de entrada 25, temperatura de saída 81. Então, jogando aqui, ó,
a gente vai ter uma temperatura, deixa eu ver quanto que eu calculei. Temperatura média 326 Kelvin ou 53 graus Celsius. Então aqui a gente substitui por uma temperatura média para ficar mais fácil de identificar. Agora sim, ó, tem a temperatura média, tem a temperatura do infinito, tem o coeficiente de convecção que ele me deu ali, que vale 10, e a área. Então aqui que muitos de vocês erraram. Muitos de vocês erraram porque vocês não colocaram, vocês calcularam essa área como sendo a área transversal. Na verdade não é. É a área toda do perímetro. Então é o perímetro vezes o comprimento. Então essa área aqui, ó, é o perímetro vezes o comprimento L. E o que é o perímetro de uma circunferência? É π vezes diâmetro. Então essa área vale π vezes diâmetro vezes comprimento. Isso aqui 0,07, isso aqui 0,15. Então esse valor de área aqui, deixa eu pegar aqui, está bem parecido com a outra área, pessoal. A primeira área transversal deu 0,0038. Essa aqui deu 0,032. Então, é 10 vezes menos. Por isso que muita gente errou. Então, ficou vezes 10, né, que é o coeficiente de convecção, vezes temperatura média, ó, 326 Kelvin. Menos 298, que é a temperatura infinita. Então, a taxa de calor por convecção ficou deu 8,96 watts. É claro que como a gente utilizou uma temperatura média, provavelmente esse valor está diferente, né? Comparando 8,96 watts perda por convecção pela potência elétrica, que é 1270, eu fiz uma pequena conta e isso deu 0,07%. Não, desculpa, 0,7%. Menos de 1% de perda aqui por convecção, tá? Então era isso que vocês tinham que calcular. Aí qualquer dúvida adicional, vocês me avisam, tá? Deixa eu ver aqui.